últimos 5 dons, está baseado ou estruturado dentro daquela ideia do Deus da criação, do Deus criador. Ou seja, nós lemos o Salmo 104 hoje. Nós lemos o Salmo 104 hoje. E o Salmo 104 é uma descrição pormenor. Se você não prestou bem atenção, você vê o Salmo 19, é o Salmo que eleva o Deus Criador. O Salmo 104 está dentro de uma categoria de homens e mulheres que bendigam ao Senhor e tudo que ele bendiga o seu santo nome. Mas o Salmo 104 é um dos textos que mais descreve de forma estruturada o Deus Criador. É muito lindo. Se você tiver um tempo, com calma, nessa semana, volta no Salmo 104 e lê com atenção. Eu não vou pregar sobre ele hoje, mas é porque o verde, cor verde, que é da sabedoria, ele é inspirado no Deus da criação, o Deus que ordena tudo. Só para vocês terem essa ideia, o verso 24 só, eu vou ler, só vou citar, não precisa abrir não. O verso 24 diz: que variedade, Senhor, são as tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Todas com sabedoria as fizeste. A terra está cheia das tuas riquezas. Então, se você pega o Salmo 104, você que está me ouvindo, você que está aqui, você vai ver que há uma série ordenada do salmista falando das obras da criação. E como se organiza a cadeia alimentar da natureza, a renovação da própria natureza. E há uma outra coisa que é interessante nesse texto. Às vezes a gente ouve, há um problema sério da questão climática no mundo por causa do aquecimento global. Isso é um fato. É um fato que não será de maneira nenhuma, se os homens não tomarem atenção com essa questão, é um problema que é não só científico, mas o próprio Deus mostra, né? A derretimento das geleiras, as inundações em um determinado lugar, o tufão que a gente vê, que é um efeito da natureza. Eu não quero nem tentar relacionar a tudo isso, é algo que não é muito normal. Isso no Brasil aconteceu um tufão com 250 quilômetros. Foi o vento, 250. Aqui, quando deu 100 quilômetros, vocês lembram que foi a última vez que deu 100 quilômetros? Eu estava dentro do meu apartamento, o vidro, eu achava que o vidro estourar. 100 quilômetros. E que foi aquele catástrofe que foi em São Paulo, que muitas árvores foram arrancadas com raiz inteira. Lá nessa cidade pequena, eu estava algumas cidades, eu estava em Londrina, né? E quando aconteceu isso, essa cidade, acho que não existe o nome da cidade antiga, mas ela tem 14 mil habitantes, 90%, o tufão 250 km por hora, acabou com tudo. Então, esses são tudo efeitos. Mas acontece o seguinte: às vezes, quando a gente vê todos esses efeitos, a gente está falando sobre o Deus da criação, um Deus da criação que tem o controle da sua criação, e a gente, às vezes, desatento, acha que Deus perdeu as rédeas e estribeiras da criação. Então, a atenção para o nosso ecossistema é necessária. Nós devemos cuidar do lixo, isso, aquilo, para que não aconteça. Essa é a responsabilidade humana. Mas Deus não perdeu o controle de todas as coisas. E aí tem um verso aqui, eu teria que ler agora para lembrar, a gente está fazendo a leitura, que ele fala assim: o Senhor colocou limite às águas, para que a terra não volte a ser inundada por ela. Ou seja, quando a gente ouve essa questão polarizada, dizendo:
mundo vai acabar, a água vai tomar tudo. Se Deus é Deus, se a palavra é de Deus, quando Ele lançou o arco-íris como sinal de que Ele não acabaria mais a terra com água, o salmista aqui está dizendo: olha, Ele colocou um limite às águas, para que não inunde as terras. Então, a gente pode andar com segurança com Deus, o Deus da criação, que com sabedoria fez todas as coisas, deu aos homens sabedoria para usar os seus dons a favor da humanidade e da igreja. Vocês entenderam? Eu quero que você está em casa também. Eu tenho procurado ser bem didático. Inclusive, quero explicar para vocês que está em casa, aqui a igreja que está presente, que vocês que me conhecem há muito tempo como pastor dessa igreja, sabem muito bem que essa não é a forma até do pastor pregar. O pastor prega um pouquinho diferente no sentido de pregação, mas nesse tempo eu tenho notado um critério mais pontual de explicação para que a gente possa entender de forma. Então eu queria que você entendesse essa questão da criação, da ordenação da criação do Deus Criador, que fez a sua criatura homem, que colocou na terra um Deus que governa com sabedoria, que deu sabedoria ao homem para ordenar todas as coisas, dando dons a eles. Entenderam essa conexão? O Deus que cria, criou o homem. O Deus que é sábio, colocou sabedoria no homem. O Deus que cria, é sábio, criou o homem com sabedoria, deu dons para que ele possa exercer. Esses dons que nós falamos, os 10 que nós vamos falar, vamos fechar os 5 agora, são dons que estão encapsulados naquilo que todo ser humano pode ter e que aqueles que são cristãos podem potencializar para o crescimento da igreja. Então, vamos repetir comigo? Todos podem ter os dons da sabedoria. Todo ser humano pode ser abençoado com os dons da sabedoria. Porém, os cristãos que identificam esse dom podem potencializar a serviço da igreja e do reino. Amém? Então é nessa perspectiva que a gente está estudando esses 10 dons. Pensando nisso, e falando sobre isso, e por que a gente está... Eu vou ler um texto, vocês não precisam preocupar em abrir, né? Se o Marcos for rápido e conseguir me ajudar, tudo bem, mas se não, não há problema. No sentido de que eu só estou citando ele para vocês entenderem por que a gente está de forma didática tentando explicar isso. Porque a gente quer conduzir a igreja a uma maturidade espiritual no exercício dos talentos e dons. Porque nós queremos conduzir a igreja a aprender a servir do que ser servido, ou a sair de um estágio de aprendizado sem aplicação para o estágio de que o aprendizado nos leva ao amadurecimento de adultos espirituais. Então essa aqui é a ideia, porque quando a gente trabalha nessa ideia, a gente tira a estrutura de berçário para homens e mulheres que alimentam as outras crianças que vão em canto. Se vocês não entenderam, eu vou explicar outra vez. Quando nós chegamos a um nível de maturidade espiritual de igreja, nós somos capazes de não estar mais dentro de um berçário sendo nutrido com leite, mas somos capazes de produzir alimento para alimentar as outras crianças que vão chegando espiritualmente. E aí há um processo natural de crescimento da igreja. Porque vocês concordam comigo que se uma criança fosse criança para sempre, não haveria crescimento. Portanto, não é natural quando você pega uma pessoa cognitiva que tem a mente de criança, que sempre criança tem algum problema. Já eu preciso fazer alguma coisa para essa criança crescer, porque senão ela não vai conseguir desenvolver, ter o seu desenvolvimento natural. Da mesma forma, na vida espiritual. Se nós não crescermos espiritualmente, nós seremos como crianças rodeadas, sempre precisando ser ensinados e sendo repreendidos das mesmas coisas de criança. E à medida em que a gente cresce espiritualmente, a gente tem capacidade
de nutrir com o alimento que temos e que somos capazes de produzir as outras crianças, ou os novos crentes, as novas pessoas que vão entrando para dentro da igreja e sendo nutridos pelos dons e talentos. Quem entendeu, diga amém. Então, olha o texto que o autor de Hebreus fala, em capítulo 5 de Hebreus, verso 11, 5:11. Hebreus, o autor de Hebreus, Marco vai conseguir. Eu também vou ser bem tranquilo, os nossos irmãos aqui é tranquilo, hoje a gente vai trabalhar bem legalmente. Vamos fazer uma leitura, você que é em casa também, já que está aí na tela, vê se possível, juntos, vamos lá, então vamos lá. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, vai 12, 13, 14, bom? Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vós tornastes necessitados de e não de alimento sólido. Ó, verso 13, bem forte, hein? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é imbecil na palavra da justiça, porque é, mas o alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente um, mas também um. Que profundo, né? Que profunda essa palavra, né? E o que o autor de Hebreus fala aqui? Que nós temos necessidade como igreja de ter crescimento espiritual, de exercício e prática espiritual, para que a gente não fique legado a um estágio de pessoas que não dominam bem os oráculos de Deus. Os princípios elementares da fé, da qual o novo convertido necessita ter. E é por isso que a gente deve exercitar, estudar e procurar crescer na palavra e na prática da palavra. É muito comum a gente perceber, numa igreja que acaba não tendo crescimento, essa falta de maturidade em lidar e praticar. Então, e aí a gente vê que maturidade não está ligada ao tempo que você é de crente ou pertence à igreja. Está ligada à imersão que você faz no Deus que quer se revelar a você. Fica comigo assim: maturidade não está ligada ao tempo que eu sou crente e ao tempo que eu sou da igreja. Quem foi minha família e qual legado ela deixou. Mas a maturidade está ligada na imersão que eu quero fazer no Deus que quer me revelar a mim. Amém? Então aqui está a diferença. Então, qual que é o desafio do ensino da sabedoria e do Deus do Criador? É nos fazer adentrar com os dons que nós recebemos de Deus para poder alimentar aqueles que é falta de sabedoria. Então, não deve ser por nós natural que um crente que labuta, que trabalha na igreja, sabe, ele volta a recorrer aquelas questões que era quando a gente iniciou, que a gente tinha aquela imaturidade no trato, na fala, ou nas coisas teológicas mesmo da Bíblia, coisas elementares. Dúvida a respeito da salvação, que é na cruz, por exemplo. Coisas elementares da vida cristã. Não é natural e não é normal
Não é normal. É como se uma criança nascesse e permanecesse com a mente de 6, 7, 8 anos na vida adulta. A gente diz que essa criança não cresceu, ela tem problema cognitivo, ela tem problema mental, ela não pode ser tratada. Por exemplo, a gente tem alguns jovens, a gente conhece aqui, só por questão, você vai falar, a pessoa tem X anos de idade, vocês conhecem, eu posso dizer agora, não posso dizer. Quando você vai falar com a pessoa está percebendo, você está explicando, mas a gente sabe que a mentalidade dela é de 14. E quer dizer, aí você que é adulto, que é aquela pessoa que tem 30 e poucos anos, né? A gente tem várias pessoas que têm aí essa síndrome que tem, e nós conhecemos na própria igreja, na nossa relação, a pessoa que tem. Às vezes a pessoa que é adulta quer falar com a pessoa que tem um problema cognitivo, que ela tem a mentalidade de um adolescente de 14 anos. Nós queremos que ela entenda uma questão de adulto, que já é maduro, e ela nunca vai entender, porque o estágio dela paralisou na sua capacidade mental daquela idade. Então você vai ter que entrar no mundo dela, começar segundo o mundo dela, e tal. Então para ela quer usar vozinha, ela quer ter aquele momentinho, ela quer ter aquele tempo, o mundo da Alice, no País das Maravilhas. E aí a gente já não, eu tenho 30, mas eu não tenho a cabeça de 14. Então você entende, puxa, o que eu preciso então aprender a lidar com essa pessoa nesse estágio. Então foi uma questão física. Vamos pensar isso transformar isso numa questão espiritual. Você, por exemplo, se identificar a maturidade do crente. Se você quer, por exemplo, andar de forma tranquila, e você quer falar com a pessoa que é cristã, que é crente, mas que ela já tem embasamento e conhecimento espiritual, que ela tem maturidade, que ela já consegue usar os seus dons para instruir outros para fortalecer a fé, você percebe que ela cresceu de forma em maturidade, e ela vai conseguir ajudar aquelas pessoas com o dom que tem a crescer e entender. Mas sabe o que acontece? Às vezes, porque quando a gente percebe que a pessoa tem dificuldade cognitiva humana, a gente faz o quê? Quem sabe, tem problema mental, a gente não vai querer. Então a gente chega uma hora que a gente aprende. Tem gente que não aprende, vai querer fazer aquela pessoa que tem mentalidade de 14 anos, tem 50 anos, que tem 50 anos, ela tem 50 anos no cronos, na cronologia, mas ela não tem na cabeça. E aí o que acontece? Quando a gente não leva a igreja a crescimento e maturidade, o que vai acontecer? Ou o pastor, o líder, o presbítero, a diaconisa, e pior ainda, quando o pastor, o presbítero, a diaconisa também não tem maturidade espiritual, vira um parque infantil. E aí o que acontece? Aí eu vou explicar isso para você direitinho, onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, o que a gente precisa crescer na maturidade? Porque quando você identifica crentes maduros, eles vão entender a limitação do maduro e vai ajudar isso a crescer. Quando a gente consegue alimentar essas pessoas e sabe o que servir e aplicar aquilo que aprendeu, nós vamos ter crescimento. E quando nós não fazemos isso, nós expulsamos do nosso meio aqueles que Deus manda para a gente, possamos dizer assim. E é por isso que há muitos problemas, brigas, situações que levam as pessoas a dividirem. Isso na família e na igreja. É porque a gente não consegue discernir o nível de maturidade, de crescimento, de experiência espiritual e de imersão espiritual que tem aquele e aquilo. Quem está comigo, diga amém. Então, nesse aspecto, o que nós vamos fazer, se nós queremos crescer, é enveredar um processo de mergulho em Deus e crescimento espiritual, porque Deus me dá sabedoria. Porque quem pede sabedoria, Deus a dá liberalmente. E é por isso que esses dons estão encapsulados em sabedoria. Porque a sabedoria fará nos manipular ou manifestar os dons de forma correta, de forma pontual, de forma que vai produzir crescimento no outro. Então, quer dizer, o Senhor me deu, mas eu quero sabedoria do Deus que é Criador e estabeleceu todas as coisas, para poder exercer aquilo que Deus me deu para o crescimento. E é por isso que nós temos problema relacional entre
casais, problemas relacionais entre famílias, problemas relacionais na igreja, problemas relacionais no ambiente de trabalho, porque a gente não consegue identificar o nível de maturidade da igreja, a gente não consegue conversar com o nível daquela pessoa. Então você fala assim, pastor, o que é isso? É um exercício para mim. E o texto da Bíblia diz que a gente, quando anda, como crente, quanto mais maturidade tem, mais tem capacidade de andar. Vocês querem ver uma coisa muito tranquila? O pastor já vai para a espécie. A gente vai citar e dizer espécie. É tranquilo isso hoje. Vocês querem saber uma coisa muito difícil? É quando o pastor, por exemplo, está conversando com o outro, que é normal isso. E às vezes, por exemplo, eu saio na porta da igreja para cumprimentar, e às vezes eu ouço uma coisa que é tão lá no parquinho, então, por exemplo, se eu com maturidade me irritar com aquilo, eu ficar louco com aquele negócio lá, eu perco a minha sanidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar aquela fala, traduzir aquela fala, colocar aquela fala num estágio de aprendizado e ficar quieto em Deus, saber que Deus vai fazer a obra dele. Amém? Isso é sabedoria. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais prática. É a mesma forma se você tem um filho de 10 anos e um filho de 18 anos. Você quer que o filho de 10 anos entenda na mesma linguagem e tenha a mesma ideia do filho de 18? Não vai ter. São níveis, são etapas diferentes. Assim dá no mundo espiritual, na vida espiritual. Então, quando eu peço a Deus sabedoria, conforme a gente lê o texto de Tiago, ele dá liberalmente. E é isso que a gente tem que ser levado: conhecer os dons, pedir a Deus Criador sabedoria para que eu possa usar os meus dons para o crescimento da igreja e para a plantação da igreja. Eu quero fechar essa introdução da palavra hoje nesse texto dizendo o seguinte: se eu pudesse, mas não posso, dar, eu vou dizer para a minha filha, eu vou usar alguém que está aqui, o Lucas, por exemplo, né? Se eu pudesse pegar o Lucas com a experiência que eu tenho de vida, com tudo que eu enfrentei, eu sei, fui da idade dele, fui jovem já, tem às vezes aspirações, desejos, vontade, etc. Lógico, algumas coisas diferentes. Mas se eu pudesse pegar o Lucas, abrir a cabeça dele, uma cirurgia, porque eu estou vendo lá, né, que eu já tive aqui, abrir a cabeça dele, assim, literalmente, e colocar lá na cabeça dele um upgrade chip, para ele entender o que eu estou tentando dizer para ele, eu aplicava em segundos um download, uma inteligência dele que ele entender o que eu estou falando. E algumas coisas que eu poderia dizer para ele, estou usando, não é concreto, é uma ideia, tá certo? Não é concreto. Quero que vocês entendam, é concreto. Estou falando, estou usando ele porque me veio agora. Aí eu abri esse, então vou fazer um download de tudo que tem. E aí agora com esse download eu vou fazer essa cirurgia dele. E aí eu levanto depois daquele momento que eu fiz a cirurgia dele. E puxa, eu entendi tudo que o pastor me disse e eu te disse. Aí eu faria no Lucas, faria no monte aqui. Aí chegava no outro domingo, eu estava com a igreja muito chipada. Todo mundo pensando a mesma coisa. No sentido de que, estou entendendo isso aqui tudo. Pronto. Sabe quanto tempo demoraria para ser igreja crescer? Talvez um mês. Porque todo mundo estava na mesma vibe. Mas acontece que eu não posso. Por que eu não posso? Porque nem Deus pôs um chip em nós. Deus nos deu uma vontade própria. Porque se ele quisesse, ele fez lá Adão e Eva. Depois fez os quatro. Ele falou: vou fazer o seguinte, vou fazer um corte na cabeça desse homem, que lá, nem que eu fazer o corte, ele fez do novo, do nada, né? E agora eu vou chipar todo o homem. E ele chipado, ele vai estender todo o DNA daquilo que ele quer. Então, pronto, acabou, irmãos, acabou o problema. Não ia ter conflito, não ia ter problema, não ia ter guerra,
sua imagem e semelhança e deu os dons para poder aprender a lidar com as dificuldades humanas da vida. Então, se Deus não fez, eu também não posso fazer. E às vezes o que a gente quer fazer? A gente tem paciência de ensinar e quer chipar a força. E aquele que não consegue entender o processo, espana. Não vai. Então, meu querido ouvinte, você que está aqui, você precisa entender isso. Como é que a gente produz crescimento? É difícil, é didático, é processo. Leva tempo, mas leva primeiramente a provocação da própria palavra e o desejo que nasce em mim de querer ser adulto, não ser mais criança. Vocês podem perceber, você pega a linha 3, por exemplo, Marco Moraes está ali. A menina do Wagner também, mas eu vou, né? Hoje eu passei no corredor e eu vi a Aline, né? Ela está lindinha, né? Está com quantos anos, Aline? 11 anos. Ela está lindinha, está tão mocinha, né? Eu passei assim, ela é sempre legalzinha, a Aline tem negocinho, é normal, da criança, né? Eu acho que o Marco ficou olhando assim, né? Etc. 11 anos, 12 anos, eu vi isso, eu vivi com a Alice esse negócio. E eu passei no corredor, falei assim, a Alice está lindinha, né? Tudo bem, por enquanto, se eu chamar a Aline e que tratar ele como criança, ela está nesse meio, tá? Trabalhando, hora ela quer brincar com a Barbie, hora ela não quer brincar com a Barbie. Mas vai chegar daqui a 1 ou 2 anos, se chegar para a Alice, e começar a falar aquela coisa de criança de 10 anos, ela não vai querer mais, porque ela eu sou o senhor. Entendeu? É o processo. Com tudo isso que eu estou dizendo, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo aqui na igreja, como você vai virar a chave da sua vida espiritual? Quando você não desejar querer conhecer a criança espiritual. Quando você desejar mergulhar em Deus e aprender mais dele, porque Ele é que dá sabedoria, Ele não chipa, mas Ele abre um canal de entendimento. Diga comigo se Deus não chipa. Diga comigo, Deus não chipa, mas Deus derrama sobre nós o Espírito de sabedoria. É muito, às vezes você encontra pessoas que são mais novas e têm mais sabedoria. Você encontra pessoa velha que tem sabedoria. Eu já vi gente que recebe pessoas novas na igreja e quer que aquela pessoa que é nova tenha o mesmo nível de sabedoria, não vai ter nunca. E essa mesma pessoa expulsa a pessoa da igreja. Porque não tem sabedoria, não sabe diferenciar a maturidade infantil do crente novo, ainda inédito, daquilo que já deveria ter maturidade. E então, maturidade não é cronos, maturidade é imersão. Você pode ter uma pessoa que tem 50 anos de igreja e ainda está aqui. Você pode ter uma pessoa que tem 2, 3 anos de igreja que entrou tanto em Deus, que entende tanto que precisa de Deus, que mergulha e pede a Deus e Deus já está derrando ele, porque o Senhor não nos dá o seu Espírito por medida. Ele derrama copiosamente a sua chuva sobre aqueles que desejam e querem andar com ele. Amém? Então, se esses dons da sabedoria me levar à busca disso, então ninguém pode me segurar. Agora, se você entender isso só como um discurso, um método, e falar assim, tá bom, eu entendi isso aqui, e levar para casa e guardar na Bíblia, não querer nada, não tem problema, você vai continuar mesmo estacionado. E quem vai perder é só você mesmo. Porque toda vez que você poderia ter algo diferente, significativo na vida, você vai ser encontrado com aquele que não tem uma palavra sábia no momento certo para pôr fim à guerra e trazer uma coisa nova na situação. E liderança é isso. Aqui tem muitas pessoas que não são, né? Um líder que não sabe trafegar bem sobre isso nunca vai liderar. Porque você não pode constituir ninguém
E você tem que trabalhar com vontade dos outros. E terceiro setor de igreja, essa é a mais assim, porque ainda no trabalho, você pode dar algumas medidas coercitivas. Mesmo o trabalho que tem medida coercitiva que envolve salário, bônus, etc., ainda assim você encontra dentro de pessoas que não querem ter a maturidade para entender as questões do que eles têm que fazer. Lá no caso, é fácil resolver, ser limite do escopo. Talvez fácil, porque não está fácil no trabalho também. Mas no mundo da igreja, como é que faz, Samuel? E na igreja? E no trabalho social? É só vontade, desejo, querer trabalhar para Deus, volição, amor, paixão. O que fazer? É pedir a Deus sabedoria, para que derrame sobre nós e alimente em nós a vontade de ir à frente. Então, dentro dessa estrutura da criação e da sabedoria, é fácil. Nós temos os últimos 5 dons que está no livro e que está encapsulado no escrito aqui. A semana que vem a gente vai para o engajamento, que é a cor vermelha, que é o primeiro dom da misericórdia. O dom da misericórdia, ele é um dom que ele vê uma pessoa que é marginalizada, e aí eu queria só nas emendas o fato que está aí. Se você está com o texto escrito, vem comigo aqui no texto escrito. Esse dom, vamos repetir comigo. Você que está em casa, depois eu te mando para você ver, mas você escuta aí por gentileza. Tá? Todo mundo comigo aqui. Esse dom capacita cristãos que por ações práticas demonstram empatia para com aqueles que estão com problemas físicos, emocionais e psíquicos. Ou seja, a misericórdia é aquela pessoa que não se conforma com quem está sofrendo e ela usa as suas habilidades e dom que tem para ajudar aquela pessoa a sair da casinha. Foi tempo ler uma palavra aqui, né? O que é sair da casinha? Está fora da casinha, voltar para a casinha. Voltar para a casinha. Ou seja, está no seu estado regular emocional, psíquico e também espiritual. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa que está sofrendo. O que é esse dom? Ele se compadece e ele vai procurar alguma forma para aliviar aquela dor, aquele peso, aquele sofrimento, aquela dificuldade. Esse é o dom. Se eu tenho isso, muitas pessoas têm e fazem. Muitas ONGs, muitas igrejas. Nós começamos esse ano e já tivemos aí, nós temos uma média de 140 atendimentos por mês, mais ou menos, entre a psicologia, entre a terapia constelar, entre a acupuntura e etc., e entre o trabalho dos 60+. Pronto, isso aqui é o que? É uma amostra. Isso aqui ela funciona, por exemplo, pessoas que se movem por misericórdia, e ele não está dependendo se vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro, mas o dom dele aflora tanto que ele, quando vê uma pessoa que está enquadrada, que está perturbada, ele quer ajudar aquela pessoa a livrar-se daquela situação. Esse é o dom da misericórdia. Aí você tem uma base bíblica para esse dom, certo? Não vai dar para a gente ler tudo aqui, mas você tem a base bíblica que você pode levar para casa mesmo. O segundo dom é o dom da música, e aqui não o dom da música, né? Eu tenho o dom da música. Eu estava falando, por exemplo, a gente tem o dom da música, é o dom de cantar, não é instrumental. O instrumental é aprendido, então você pode ter o dom, e aí a gente tem o dom da música. Capacita que você usar no instrumento musical ou a sua voz, ou seja, né? Ele não é só a atividade de cantar e tocar, mas a atividade de cantar e tocar, e que esse cantar e tocar consiga tocar as pessoas. E é interessante, né? Por exemplo, a gente tem no momento do culto sempre o louvor, e normalmente há uma explicação breve daquele louvor e há uma ministração em cima daquele louvor. Qual é a finalidade de falar do louvor e de ministrar o louvor? É para que, primeiro, que aquela letra que vai ser cantada seja entendida, mas que na medida da ministração as pessoas não precisam tocar
você naturalmente tem isso. Você pode ser instrumentista que está no conservatório e que é um excelente músico e que você tem até o dom para isso aqui. Mas aqui nós estamos dizendo que, além de ter a técnica de tocar, o dom de música e de cantar é aquele que é capaz, do cristão, que é capaz de fazer o que? Com que a sua habilidade, a sua capacidade de cantar, a sua capacidade de tocar é capaz de influenciar a comunidade de fé e criar um momento da comunidade terapêutica de cura por meio da música no ambiente da igreja. Quem entendeu, diga amém. Porque uma coisa é só vir tocar e cantar. Outra coisa é Deus operar pelo dom da música, curando e libertando as pessoas enquanto estão fazendo isso. Então é diferente. E por que a gente encontra um momento cultivo híbrido, frio, e um ambiente culto cheio da graça e cheio da unção de Deus? É porque no momento, então, isso é aprendizado. Pastor, como é que faz isso? Isso aqui tem como consigo também? Não tem. Isso aqui é envolvimento, é mergulho em Deus. Quanto mais eu mergulho em Deus, mais eu compreendo. Hoje o Danilo, eu não quero. E outra coisa, me perguntaram aqui, pastor, eu tenho isso aqui, eu não quero dizer que dom você tem, você vai descobrir. Porque quando eu digo, eu estou influenciando. Quando a pessoa descobre, ela apropria aquilo que tem. Por isso que a minha meditação não é para dizer que você tem esse, não. É que você descubra. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é a cor? Se você sabe, então você vai aprimorar nele. Então, quer dizer, não quer dizer que aquele que canta e que toca não deve ensaiar, não deve preparar, não deve somente ter em si aquele aspecto de não, eu já sou bom, não. Tem que ter ensaio, tem que ter aquele momento de cantar, porque na medida que você ensaia, que você canta, e no momento em que você está reunido em comunidade terapêutica, você é usado por Deus e pelo seu Espírito, com o seu dom, para que aquela letra daquela música vai para além da mente, mas caia no coração e transforme a vida da pessoa que está escutando e cantando para essa. Então, grupo de louvor, músico. Eu tinha um amigo meu, amigo não, na igreja que eu fui, jovem, quando conheci a maneira de ele chamava Levi dos Santos. Eu chamei ele depois de ver meus 30 anos, 60 anos de idade. Ele é uma pessoa, ele toca, ele pega, ele toca voz assim. Há uma graça, uma unção na voz. Que você tocar no coração. Então, você tem o dom da música e você tem o dom do canto, o que você precisa fazer? Deus me dá sabedoria, porque eu quero mergulhar em ti, para que esse meu dom seja usado para alcançar as pessoas feridas, pessoas doentes e pessoas que estão dispostas a vir à igreja para juntos estar aqui. Então, esse dom capacita os cristãos usar um instrumento musical na sua voz para a glória de Deus. Ele é de edificação dos outros. Ou seja, quando a gente fala de unção, quando a gente fala de graça, essa busca incessante em oração, em ensaio, em dedicação, para que as pessoas que adentrarem aqui, pelo seu ministério, sejam tocadas, transformadas por aquele momento de música. E às vezes a gente fala assim, pastor, por que as pessoas às vezes não levantam, canta, levanta a mão, não levanta a mão? Então, nós somos os levitas da igreja, são aqueles chamados por Deus, para com o seu sacerdócio, o seu ministério, conduzir a congregação nesse momento de êxtase, na presença de um Deus que quer se derramar através do seu ministério. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você que está em casa, não entendeu? Então, se você tem esse dom, tem a facilidade do instrumento, tem a voz que pode cantar, e se você sabe que Deus naturalmente usa, então, busque sabedoria, para que você possa ser usado para a glória dele e do lugar que Deus te deu. A música é um
é uma bênção, mas ela pode ser uma dificuldade quando as pessoas não entendem para que é usada. Satanás foi anjo, Lúcifer, foi anjo de luz, que era ministrador diante dos exércitos de Deus. Mas caiu nele um coração orgulhoso, que o levou a ser expulso da presença de Deus. Porque ele se achava ímpar, ele se achava que é insubstituível. Então nós precisamos trabalhar nisso. E só usar isso, que quebra o nosso orgulho, que nos ajuda a contribuir, que nos ajuda a levar a maturidade com sabedoria do Deus que nos dá sabedoria. Oitavo dom, organização. Tem gente que fala que tem toque de organização. Organização. E organização é tudo, gente. Eu quero pensar o seguinte: é duro demais ter um lugar bagunçado. Tem uma coisa de organização que na minha cabeça, às vezes tem um pouquinho. A Maria sabe, não, o Luiz, de vez em quando, o Luiz dá um negócio dele. A Maria também, graças a Deus, ela é bem trabalhada nesse aspecto. Cada um tem uma forma de organizar o seu espaço. Mas a organização está ligada que uma capacidade que você tem dimensional de se posicionar num determinado lugar e organizar a tarefa. Né? E eu já falei para vocês muitas vezes, e uso a minha experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal não tem problema nenhum isso aqui, mas eu quero aplicar nesse caso aqui. Você sabe que eu sou filho de muitos irmãos, né? E a nossa casa tem família muito grande, mesmo diante disso, os pais conseguem. Mas a minha mãe, uma bênção de Deus, minha serva, me levou tudo para a igreja, fui criado lá. Mas, meu Deus do céu, eu não sei, ela é tanta criança, eu não sei. Então, por exemplo, se eu chegava num dia de mamãe, mas se eu chegava num dia que eu precisasse sair e pegar uma meia na roupa, se eu encontrava, estava num bolo lá, eu tinha, sabe, não sei se exagero essa trouxa de pegar. Aí acha a roupa lá e ia estar tudo amassada assim. Aí sai com o negócio. Aí o que faz? Se vira. Na época tinha ainda, muito pobre, né? Mas tinha aquele ferro que tinha brasa. Quem lembra do ferro da brasa? Não tem ninguém, nem Samuel lembra disso. Você lembra daquele ferro que tinha brasa dentro? Então nós tínhamos. Tem um ainda. Então, eu acho que nós temos um defeito, né? Eu tenho um defeito lá. Eu tenho. Eu lembrei da minha infância quando eu vim lá em Uruguai. Nós compramos lá no mercado. Punha brasa. Passava para ela. Então, por exemplo, eu saí da minha adolescência sem senso de ter roupa específica, qualquer cueca de um, qualquer coisa do outro, qualquer abelha de um, pegava outro, vai falar. O que é? É minha! Eu de novo. Mas quando eu saí de casa, assim, meu Deus, eu queria resolver tudo certinho. Eu virei a chave quando eu casei. Eu casei, no dia que eu casei, eu já gostava disso, eu não sabia fazer. Você sabe, eu não sabia fazer, porque eu não aprendi isso aqui. Tudo era. Eu sei que o Marco estava com a minha cueca, o outro estava assim, que coisa. Aí eu casei, e o que aconteceu? Quando eu casei, tive meu próprio guarda-roupa, minha própria cama, e aí eu vi as gavetinhas. Cor branca, cor preta, com isso. A camisa começa a ficar branca, com isso aqui. Eu ficava até mais bonito. Então, eu queria achar que eu aprendi com a mãe grande o que é uma organização dentro da casa. Eu não sabia. Mas eu tinha vontade. Mas não sabia fazer. Minha mãe me ensinou. Ela não teve tempo para ensinar. E eu estou colocando culpa na minha mãe, porque era muito filho. Gente, sim. Mas você vê, Deus deu graça que deu uma mulher. Quem acha mulher, acha coisa boa. Mas quero pensar que se eu pegasse ela ali e não souber, ela estava aí, com a roupa montada. Mas eu aprendi isso com ela. E aí,
É interessante, já se pastor, mas 24 anos. Eu já tinha essa vontade, mas não conseguia sair da curva. Eu era menino nesse negócio. Mas quando eu comecei em casa, lá fica lá, isso aqui fica aqui, isso aqui fica aqui, esse aqui, esse espaço, eu comecei a traduzir isso para o meu mundo de vida de igreja, para o meu mundo para a vida de empresa, para o meu mundo. Foi depois que eu casei que eu comecei a fazer administração de empresa, depois que eu casei que eu fui fazer direito, depois que eu casei eu comecei a aprender, busquei sabedoria, busquei aprendizado, porque eu precisava aprender organização, precisava aprender estrutura, eu precisava, não tem tempo difícil, não tem vergonha de dizer isso para vocês, eu aprendi como é essa questão. Sabe quantos anos que a gente tinha? Quando eu casei com ela? Tinha 19 anos. Eu comecei a namorar com 16. E com 19 anos, no primeiro dia, tudo já está acontecendo. Com o que ela aprendeu? Com a mãe e o pai. Ela trouxe para casa. Então, ela tem o dom da organização. E como é que eu tinha o dom natural? Não. Mas eu aprendi e depois eu levei isso para a minha vida inteira. Hoje eu sou mais chato que ela. Ela sabe disso. Tem coisas que eu sou mais chato que ela. Eu fui tão obcecado nisso que eu fiquei, às vezes tem um momento que dá até um toque. Porque eu quero mudar, eu quero organizar, eu estou quadrado, eu quero tudo certinho. Então esse é o plano. Quem entendeu? Você entendeu? Diga amém. Tá, o pastor está acabando, gente. Aqui vocês veem que o pastor vai falando, mas isso é para ensinar. Por exemplo, como o dom da organização pode ser útil na vida da igreja? Você não pode chegar numa igreja e está tudo bagunçado. Não tem um copo lá para tomar, não tem papel higiênico lá no banheiro, não tem corredor tá ali. A Liliane tem um dom da organização. A Cristiane Sanches tem, a Mônica tem, eles têm. Mas a Liliane tem, você deixa, ela pega um quadrado, só que a gente tem que saber mensurar isso também, porque senão deixa doido ela, deixa doido os outros. Não, mas eu estou explicando, mas ela tem, por exemplo, você pega um espaço, mas isso aqui, o dom da organização nos faz andar, porque uma coisa desorganizada, o que é que você não encontra nada, você não vê nada, você não vê a coisa fluindo, é como se tivesse nada sendo feito, tudo bagunçado. Eu quero me fechando que as crianças estão chegando. Então o dom da organização capacita. Estamos a entender os objetivos das áreas específicas do ministério. Elaborar planos diferentes, alcançar tudo isso, ou seja, organizar. Por isso que a gente tem organização. Deus é organizado, Ele deu dons, Ele separou por cor. Nós temos Deus é organizado. Deus faz, você vai fazer essa medida aqui, tem que estar distante dali. Olha, vocês querem saber tanto da organização de Deus? Presta atenção nisso aqui, vocês vão guardar isso no coração. Irmãos, vocês estão ganhando tempo aqui. Desculpe eu um pouquinho mais nesse pior que deu. Mas pera isso, espera um pouquinho. Sabe o que Deus fez quando o povo estava com a tenda saindo do deserto? Ele disse: você sabe o que dizer? Vocês, a tantos passos do lugar da tenda, vocês vão abrir um buraco e toda necessidade fisiológica vocês vão fazer lá naquele lugar e depois tampa com a terra. Banheiro, certo. Carro, buraco. Vocês acham que cavar buraco e fazer a defecar e depois cobrir é negócio de hoje, da roça? Não, é do tempo lá. Por que ele fez isso? Por causa da doença, por causa do mau cheiro. Porque se o povo não tivesse essa organização, Deus disse: pode ler lá no texto, tá? Vocês vão fazer o banheiro longe. Porque se Deus não tivesse orientado a organizar, o que o povo ia fazer? Ia fazer tudo perto da tenda. Mas está fedendo. Vocês vão fazer o negócio perto da tenda. Vocês veem como é que Deus é organizado. Olha a criação no Salmo 104. A organização nos capacita isso, a usar nossa inteligência e capacidade para poder fazer prosperar. Pobreza voluntária, isso é um pouquinho mais fácil, que é aquela pessoa, por exemplo, assim, eu tenho um bem, eu faço parte, por exemplo, não é um caso, mas eu vou dar uma ideia. Tem um príncipe da Inglaterra que reduziu a sua condição, ele é milionário, não quero nem dizer isso aqui,
Mas ele renunciou o seu status de membro da família real. Foi morar nos Estados Unidos, qualquer deles, né? É um dos dois, né? O William que veio aqui, ele é o príncipe. O outro, eu esqueci o nome dele, mas ele renunciou. O que ele está renunciando é coroa. Então tem que ser uma mega, né? Mas, por exemplo, pensa uma pessoa que faz parte de uma família, tem muitos deles, que tem grana, que tem capacidade de dizer, eu quero morar com os índios lá em São Paulo e lá. E eu não quero nem benefício, eu quero viver como eles estão vivendo. Ele renuncia àquilo que ele tem de recurso e vai viver no meio daquele povo, com as condições daquele povo, com a comida daquele povo, com o trabalho daquele povo, para poder ajudar aquele povo. Porque isso é pobreza voluntária. Eu abro mão. E quantos funcionários fizeram isso? Nós somos fruto de pessoas que tinham suas condições lá e veio para o Brasil, que veio conosco, morreu, inclusive o que fundou o Brasil morreu novo, ele veio com suas coisas para cá. Esqueci o nome agora, porque foi acelerado. Mas veio para cá. E quantos funcionários fazem isso? Então, pobreza voluntária é aquele que eu abro mão. E finalmente, vocês podem ver sabedoria, que é o dom, a capacidade de diagnosticar e aplicar conhecimento. Esse dom capacita cristãos a ajudarem pessoas a aplicar conhecimento existente às situações específicas. O que é específicas? O que é ter sabedoria? É saber como atuar e ajudar a pessoa a aplicar aquilo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, esses 5 outros dons, com aqueles 5 que eu falei semana passada, encerra a cor verde de sabedoria que está dentro da criança. Você vai estudar em uma vez e vai pedir: que dom que eu tenho? Essa é a Deus que ele dá, liberalmente. Ele dá. Eu só tenho um dom desse, não. Você pode ter um dom de música e ter um dom de organização. Quem tem um dom de música e de organização, por exemplo, você chega na casa dele, a guitarra está aqui, a corda está ali, o negócio está ali, está guardadinho, bonitinho, arrumadinho. Ele vem para a igreja, separa o canto, bonitinho. Quem tem um dom de música e de organização, deixa a bateria local, deixa o negócio no som, deixa as coisas arrebentadas. Se deu para entender isso aí? Então você pode ter 2 dons ao mesmo tempo e usar ele para a glória de Deus. Peça a Deus. Você tem um dom, aprimore dele. Você não tem um dom, peça a Deus. E ele vai te dar essa capacidade de fazer isso. Ok? Quem aprendeu, diga amém. Nós vamos crescer em Deus. E é por isso que Deus está nos levando a esse tempo de sentar na cadeira do Senhor. O Senhor nos ensina a ter sabedoria. Nos ensina a ser aquele que soma, que ajuda o mais dificultado. E não ser aquele que expulsa. Porque nós achamos que deveríamos estar na mesma nível de autoridade que a gente. E que às vezes a gente nem tem esse nível. Que Deus nos ajude. Porque aquele que ajuda, ajuda. É aquele que espalha e não ajuda. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por esse tempo tão oportuno da vida de Deus. As pessoas que estão aqui gastando ou investindo o seu tempo, que talvez não tenham nenhuma academia, não tem isso. E nem em outra igreja agora, porque esse é o momento dessa igreja. Mas que esse povo está estudando com a palavra, possa aplicar na sua vida e nós possamos ver a diferença na vida prática dessa igreja. É no nome de Jesus. Amém. Deixa eu te falar uma coisa para você.